E aí, pessoal, tudo bem? Bom, voltando aqui, vídeo 16:9, meu celular tá bom. Então, para quem ficou estranhando ali o vídeo, nos últimos vídeos meio esquisito o formato, a qualidade da imagem agora melhorou, imagino, espero que tenha melhorado, o áudio também. Lembrando também que quem viu os últimos vídeos deve ter percebido que mudei um pouco o esquema de anúncio, porque estavam entrando muitos anúncios durante o vídeo, quebrando muito, né? Antes não faziam isso, de repente começaram a fazer. Então eu mudei um pouco o formato, coloquei anúncio antes e depois, no meio do vídeo, não deve estar entrando anúncio nenhum, ou se entrar só aqueles bannerzinhos que fica aqui embaixo assim, que você clica e tira depois, mas ele não interrompe o vídeo em si, tá? Vamos ver se dá certo, vocês dizem aí nos comentários se vocês estão achando ok. Vamos ver também o resultado na monetização, se não interfere tanto, espero que não, porque daí fica mais legal. Eu também preferia assim, tá? Não ficar interferindo muito, fazer algo muito intrusivo ali para a experiência de vocês. Mas vamos falar de NFL. Na verdade, é meio que uma atualização de um vídeo que eu fiz na semana passada ou na semana retrasada, né? Na semana retrasada, quando teve aquele surto no Flamengo e daí começou a se discutir se adiava ou não o jogo contra o Palmeiras, estava toda aquela confusão ali. Eu fiz um vídeo falando como acontecia nos Estados Unidos, sobretudo na NFL e na Major League Baseball, que são duas ligas que estão atuando no formato como o Campeonato Brasileiro, ou seja, os times estão viajando jogando nos seus próprios estádios, viajando de uma cidade para outra, tudo, né? Não como a NFL, como a NBA e a NHL que fizeram bolhas. Eu fiz esse vídeo, vai aparecer aqui no lado no final deste aqui, e comentei muito o caso da Major League Baseball, porque já tinha acontecido, né? Tinha acontecido com o St. Louis Cardinals, com o Miami Marlins, aí teve mais um outro caso em alguns outros times, mas surto generalizado teve nesses dois clubes. E também comentei que na NFL existia uma previsão de situações ali, mas a NFL nunca tinha deixado muito claro o que ela faria se jogos fossem adiados, se tivesse surto generalizado, se fariam jogos com o catadão, os jogadores que sobrassem, se adiariam jogos, isso não tinha ficado claro, né? Agora ficou, né? Porque tivemos casos nesta semana aí, atrapalhando este fim de semana, o Tennessee Titans com um surto grande dentro da delegação e um caso isolado no New England Patriots do Cam Newton, tá? Então, bom, o que já se sabia era, os jogadores foram afastados, né? Os jogadores que deram positivo foram afastados e até conseguirem ter uma sequência de testes negativos. Os jogadores que tiveram contato com esses jogadores, na verdade, basicamente toda a delegação também, ficou cada um na sua casa, de quarentena, tudo, né? As atividades de treino foram canceladas, justamente para que para que se alguém tivesse algum caso assintomático, esse caso tivesse alguns dias até se manifestar em testes, para também esse jogador ser afastado, né? E esse protocolo já se sabia, o que não se sabia seria ao ponto de adiar um jogo ou não, ou eles falaram, não, a gente vai cancelar as atividades, mas vocês têm um monte de jogador que não estava andando com a delegação ali, jogador de time reserva ali, né, time de treino, tudo que, bom, agora eles entram na delegação e jogam no próximo jogo. Eles não fizeram isso, tá? Eles adiaram os jogos, que eu acho a medida mais correta, e daí mostra uma coisa, como a NFL tem uma vantagem muito grande em relação aos outros esportes para conseguir sobreviver a isso. Teve esse caso, eu tenho um palpite forte de que vai voltar a ter nada, assim, um palpite porque é natural que tenha. É natural que acabe acontecendo. O Campeonato Brasileiro teve caso lá no Goiás, depois ficou um tempinho sem, depois voltou. Porque esses casos vão acabar pintando. Entra num elenco ali, a bolha de alguma forma estoura e daí começa a espalhar rapidinho naquele elenco lá e acontece, tá? Então, eu acho que vai acabar voltando a acontecer na NFL. A gente está na 5ª rodada ainda, são 17, tem tempo para burro ainda. Eu acho que vai acabar acontecendo. Algum jogador acaba não respeitando a quarentena, ou mesmo acaba até em alguma situação imprevista ali acaba acontecendo. Então eu acho que vai acontecer. Mas por que a NFL tem uma capacidade boa de absorver isso? Porque tem muita data livre.
né? Muita data livre quer dizer, joga só no fim de semana. Então os dias do meio da semana são livres. Então, por exemplo, se você tem um caso que foi identificado uma segunda, uma terça-feira, você tem aqueles dias ali de que você afasta o jogador, depois você tem que pegar os outros, você tem que dar alguns dias para ter certeza que os outros realmente não pegaram vírus e não estão só assintomáticos, então alguns dias ali para o vírus se manifestar nos testes, tudo. Esses dias todos você está comendo durante os dias entre uma rodada e outra. Tá, tudo bem, você perde treinos, isso é ruim, né? Atrapalha muito, mas você consegue muitas vezes jogar no fim de semana, então você ganha esses dias ali. E daí, em último caso, pode fazer o que aconteceu neste fim de semana, o caso do New England Patriots, para dar o dia certo ali, para ter certeza, adiaram em um dia o jogo. Então, em vez de fazer jogo domingo, fizeram na segunda-feira. O jogo foi ontem contra o Kansas City Chiefs. Beleza, você consegue fazer isso, né? Porque se você tem certeza que quem entrou em campo na segunda-feira não está infectado, se você tomou os cuidados, assim, nesse caso ali, mas assim, se você tomou certeza que as pessoas não estão infectadas, quem jogou segunda agora vai poder jogar no outro domingo sem tanto problema ali. Então você só afastou o jogador que deu o teste positivo, no caso o Cam Newton. No caso do Tennessee Titans, que foi uma coisa um pouco mais generalizada e atrapalhou e dificultou fazer o jogo nesse fim de semana, o que eles fizeram? Adiaram o jogo contra o Pittsburgh Steelers e remarcaram por uma data em que os Titans estavam de folga, né? Porque todos os times têm uma semana de folga ao longo da temporada. Marcaram esse jogo para a data em que os Titans estavam de folga, e os Steelers, né, com o adversário que eles jogariam naquele dia, o jogo foi também mudado de data, para daí encaixou tudo e você conseguiu refazer. Então você consegue dar pequenas adaptações de tabela, você adiar jogos dentro de uma margem de segurança maior do que a que se tem praticado no futebol mundial. Não vou só falar no Brasil, mas no mundo inteiro tem acontecido. O Brasil é um dos casos mais graves, mas tem em outros lugares também, em que você consegue absorver mais isso. E voltando àquilo que eu falei no outro vídeo, a NFL também tem uma questão aqui. O Super Bowl está marcado lá para o começo de fevereiro, mas Tampa, a cidade sede desse jogo, já foi avisada que ela tem que estar preparada para o caso do Super Bowl ser 1, 2 ou até 3 semanas depois do previsto, porque daí seria porque a temporada se estenderia por algum motivo, e esse motivo poderia, se tiver que adiar um pouco mais de jogo do que a capacidade da tabela tem de absorver, talvez você tenha que empurrar um pouco as rodadas finais, né? Você empurra as rodadas finais um pouco para frente, porque daí você vai repondo os jogos ali, você cria novas datas, né? Agora a NFL consegue isso porque é um esporte que só tem um jogo por semana, e daí você vai pegar o calendário do futebol internacional e do futebol brasileiro mais ainda, tem jogo toda hora, 2 jogos por semana, e quase todas as datas estão ocupadas. Além disso, é uma liga fechada em si própria, né? Ela só tem os times só jogam nela, não existe a Conca Champions, a Liga dos Campeões da CONCACAF de futebol americano, que você pega o time do México, o time da CFL do Canadá. Não, então você não tem também que lidar com adaptações de calendário que incluam um calendário de uma outra entidade, um calendário internacional que também está condicionando competições de outros países. Então você não tem que lidar com isso, você só resolve o problema internamente, é muito mais fácil, né? E além de tudo é uma liga, como todas as ligas americanas, que trabalham com um período de recesso grande. Então, se você tem que empurrar um pouquinho, adiar um pouquinho o final da liga, não é um problema tão grave assim, porque tudo bem, você vai encurtar as férias dos jogadores em 1 ou 2 semanas, não é legal, mas não é o fim do mundo, né? Porque os jogadores já têm meses de férias, então vai ter algumas semanas a menos ali, tá tudo jóia. Os jogadores aceitam. No futebol, não. As férias são super apertadas. Futebol brasileiro, nem 30 dias de férias muitas vezes os jogadores conseguem ter. Sobretudo o time da Série A, né? Fica naquele aperto todo. Então as temporadas vão se emendando. Então, no caso de uma temporada atrasar, você vai empurrar para frente a outra, que é o que vai acontecer no Brasil de 2020 para 2021, né? A temporada 2020 terminando num meio de semana, 2021 começa no fim de semana seguinte, né, com os estaduais. Então é tudo empurrado. No caso do futebol americano, não. Então eles têm uma capacidade de absorver muito melhor. Então eu até acho que a NFL foi hábil em resolver rápido o problema, não ficar criando muito caso ali, e criou ali um precedente sobre como ela deve atuar em outras situações. Se houver muitos casos se acumulando de surtos em times, não o caso dos Patriots agora, que você conseguiu só empurrar um dia ali e você já resolveu, mas caso de muito caso no mesmo time, né?
daí você tem que fazer como dos Titans que tiveram que adiar um jogo ali. Se tiver acontecer isso com mais frequência, com 2, 3 times ao mesmo tempo, talvez seja difícil absorver tanto assim, vai ter que começar a mexer mais assim na tabela. Mas em último caso, tem essa questão das datas lá pra frente. Tá? Mas o futebol americano tem uma capacidade boa de absorver muito melhor que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano aqui, em que tudo tá atropelado. Então realmente tá desse jeito ali que a gente tá vendo. Fica essa briga por protocolos de saúde que obviamente recomendariam que um jogo fosse adiado, mas a força econômica, a força de necessidade da tabela de forçar o jogo a acontecer, porque senão não vai ter como fazer ele depois. E daí fica essa briga que eu acho que a saúde deveria ser sempre mais importante, mas tem gente que não acha ali, quem comanda acha que não, então fica assim, né, as coisas desse jeito, tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau!